chama a polícia para o próprio filho, que estava em regime semiaberto. De acordo com a polícia, ele teria expulsado a mãe de casa e estava foragido, por cortar a tornozeleira eletrônica, ou seja, tudo errado. Agora, um cara que faz isso com a própria mãe, o que eu vou falar de um cara que faz isso com a própria mãe, hein? Bota na tela, por favor. Um homem, na verdade, ele estava preso, há 21 anos de cadeia por roubos e furtos de carros. E aí ele cumpriu 10 anos, foi para o semiaberto, só que no semiaberto o bonito rompeu a tornozeleira. Isso mesmo, mas a polícia localizou e já conduziu ele aqui até a central de polícia. Eu vou conversar agora com o tenente Pereira, que vai trazer mais detalhes sobre essa captura. Quer dizer que ele rompeu a tornozeleira. Como que vocês conseguiram chegar até ele, tenente? A mãe, a genitora, não aguentava mais a violência extrema dele em casa, porque ele estava foragido. Ao romper a tornozeleira, ele desapareceu do sistema. Ficou em casa e expulsou a mãe essa semana, juntamente com 2 crianças. Ele, com violência e usando entorpecente dentro de casa, a mãe foi obrigada a chamar a polícia. A polícia foi ao local, cercamos o local, ele foi localizado, preso. Ele estava no Silvio Porto, Ele cumpriu 10 anos e aí depois ele foi para o semiaberto quando tudo isso aconteceu. Exatamente, do Silvio Porto, ele está lá no regime semiaberto, ele é liberado para ir para casa, passar a semana, mas nessa intercorrência de tempo, ele rompeu, cortou a tornozeleira, jogou fora e desapareceu. Não se apresentou mais no presídio e a polícia, evidentemente, estava procurando, graças à mãe, que informou a polícia e nós conseguimos localizá-lo. E agora, depois desse ocorrido, ele volta para lá, vai para o fechado de novo, como é que é? Ele volta para o presídio, só que ele perde a concessão do semiaberto, ou seja, ele vai ficar em regime fechado. E quando vocês chegaram lá, ele estava lá no local? Ele estava dentro de casa, num quarto, querendo se esconder, mas a casa já estava devidamente cercada, isolada, foi mais fácil retirar do local. Agora, primeiro, imagina como é difícil, ou deve ter sido difícil para uma mãe, ligar, chamar a polícia para o próprio filho. O cara que ela botou no mundo, o cara que ela criou, que ela amamentou, que ela tentou botar um pouquinho de juízo na cabeça dele, mas aqui não teve jeito não. Você imagina o quanto foi difícil para essa mulher, mas também a esse cara, além de tudo que ele fez, criminoso, o cara com uma tornozeleira eletrônica, ganhou a chance de ir para a rua para fazer diferente, para fazer melhor, só que não, ele foi, cortou a tornozeleira e não bastasse isso, ele tentou expulsar a mãe da própria casa. É inacreditável um cabra safado, nojento. Agora um cara desse, Eu fico perguntando aqui, viu, Cris, meu povo de casa, como um cara desse ganha, o direito, da liberdade? Como um cara desse ganha o direito? Vou botar uma tornozeleira eletrônica porque ele tá tranquilo, o cara, É inacreditável.